muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando a predicação verbal e algumas estruturas aí verbais para entender como o verbo se comporta na questão da transitividade. Esse verbo ele pode apresentar necessidade de complementos, nenhuma necessidade de complemento, necessidade de dois complementos ou outras vezes simplesmente um atributo de ligação. Basicamente isso daí. Então, eu tenho algumas possibilidades com relação ao verbo, tá? Vamos seguir aqui para a tela? Vamos aqui, ó, abrir, vamos falar um pouquinho sobre uma outra categoria, que é a do verbo transitivo direto e indireto, tá? Qual é essa modalidade? Vamos pensar assim, ó. Se o nome diz direto e indireto, quer dizer que eu vou ter aqui um complemento direto e um complemento indireto. É um verbo que vai precisar do quê? Das duas informações ao mesmo tempo. Eu vou precisar de um complemento e esse complemento ele estará ligado ao verbo sem a ajuda de preposição, e eu terei um segundo elemento que também está ligado ao verbo, mas o verbo vai precisar da preposição para essa situação, entendeu? Então, eu vou ter as duas necessidades. Você vai falar, caraca, mas esse verbo é complicado, hein? Esse verbo ele é guloso, ele quer dois, cara. Por quê? Fica com um só. Não, ele quer dois complementos para que a mensagem fique melhor. Então, essa é a ideia. Vamos colocar aqui algumas informações que são relevantes, tá? Vou pegar aqui, marcaçãozinha de preto de novo. Vamos pensar o seguinte, o verbo transitivo direto e indireto, ele tem os dois objetos. Então, ele vai ter objeto direto e objeto indireto. Ele vai ter as duas coisas. Outra coisa, eu vou ter, novamente, ele admite as perguntas. Quais perguntas? Algo, alguém. Só que ele vai fazer essa pergunta duas vezes. Em uma delas vai carregar o quê? Preposição. Vamos pegar aqui outra cor. Algo ou alguém, ó. Ele vai fazer duas vezes. Uma pergunta sem preposição e a outra pergunta com preposição. Então, ele vai fazer as duas coisas. Volta para a caneta preta. E mais ainda, ele vai aceitar, vou colocar aqui, ele aceita as duas coisinhas bonitinhas, o adjunto adverbial e ou o predicativo. Predicativo. Ele aceita as duas coisas. Ok. Nossa, ficou uma letra do Janho, né, gente? Espera aí. O predicativo. Tá, vamos agora, então, colocar os exemplos. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Esse aqui eu vou colocar mais até. Vamos pegar o primeiro, depois eu apago ele. Entreguei. Não, ficou muito ruim. Entreguei torta aos convidados. Ó, isso aqui. Entreguei torta aos convidados. Então, o que eu vou ter aqui? Primeira coisa, encontro quem? Encontro o verbo, entreguei. Quem entreguei torta aos convidados? Eu, certo? Eu, sujeito oculto, eu. Entreguei, 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 entreguei. Você percebe que falta, né? Eu entreguei. Entreguei algo? É a primeira pergunta. Entreguei algo? Sim, eu entreguei torta. Opa! Verbo transitivo direto, torta não tem nenhuma palavrinha ali, nenhuma preposição, então é o meu objeto direto. Entreguei torta. E aos convidados? É lugar? Não. É tempo? Não. É modo? Não.
Quem entrega, entrega alguma coisa. Entreguei algo, a torta. Eu entreguei algo a alguém? Opa! Aos convidados. Foi para quem eu entreguei, né? A quem eu entreguei. Esse a colocado aqui, ó, é a minha preposição. E esse objeto, ele respondeu a essa perguntinha aqui, ó. Entreguei algo? Torta. A alguém? Aos convidados. Se tem preposição, objeto, indireto. Super fácil isso daqui, né? Super tranquilo. Vamos colocar uma outra? Vamos abrir aqui para você. Vamos colocar uma outra, um pouquinho diferente. Tá muito claro, muito fácil. Quero colocar uma outra aqui em que a gente não vai ter os objetos sendo representados por substantivos. Vamos colocar outras estruturas representando aí esses objetos. Por exemplo, azul, né? Não. Não me entregaram, não me entregaram a encomenda hoje. Não me entregaram a encomenda hoje. Abre aqui, ó. Mesmo verbo, né? A gente viu lá, o mesmo verbo. Entregar. Não entregaram. Quem entregaram? Alguém entregaram. Não sei quem, mas que existe alguém, existe, só não tá aqui. Não me entregaram. Quem? Alguém indeterminado. Beleza. Não me entregaram algo? É a pergunta que eu faço. E a resposta é a encomenda. Esse a, veja que na pergunta não tem preposição. Entregaram algo? A encomenda. A encomenda. É artigo, tá acompanhando ali? Sim, a encomenda, esse a não é a algo. Veja só, quando o a estiver fora, quando o a estiver na pergunta, quer dizer que é preposição. Quando eu faço a pergunta e não tem a, quer dizer que é artigo. Então, aqui é o meu objeto direto. Meu verbo é transitivo direto. Opa, mas não me entregaram a encomenda. Não entregaram algo, a encomenda. A alguém é outra pergunta. A alguém? Sim. A quem não entregaram? Não entregaram a mim. Mas eu tenho a mim ali? Eu não tenho. Quem é que eu tenho ali? Eu tenho o me. Tá ali, ó, me. Aquele me corresponde ao a mim. Não é? Ó, não entregaram a mim a encomenda hoje. Então, esse a mim, ele é representado pelo me. Portanto, ele tem a preposição ali, ainda que não esteja explícita. Portanto, é o meu objeto indireto, é o meu complemento indireto. O hoje é o nosso adjunto adverbial de tempo. Então, percebeu? Às vezes, o objeto, ele não está claro. Às vezes, o objeto, ele está ali escondido num pronome oblíquo. E isso acontece com muita frequência, tanto o objeto direto quanto o indireto, tá? Quando é o pronome lhe, fica mais fácil, mas às vezes eu tenho se, eu tenho me, eu tenho nos, e aí eu tenho que saber a regência para poder verificar se de fato está certo ou não, tá? Agora, vou pegar um último caso aqui, mais difícil um pouquinho. Professora, você gosta da dificuldade, né? Adoro a dificuldade. A gente tem que mostrar para você a possibilidade, né? Não ficar só no fácil, tem que colocar alguma coisinha difícil aqui também. Vamos pegar a nossa caneta azul, a blue, e colocar o nosso último exemplo aqui, ó. Contou uma fofoca sobre mim a menina. Olha só o que eu vou ter aqui. Contou uma fofoca sobre mim a menina. Primeira coisa, pega aqui verbo, contou. Quem contou uma fofoca sobre minha menina? Ele, sujeito oculto, não sei, ele ou ela, vou colocar ela. Alguém ali, contou, ela contou, ele contou, beleza. Contou algo é a pergunta que eu faço.
contou algo? Vamos abrir, né, para você enxergar. Contou algo? Sim, ó. Contou o quê? Uma fofoca. Esse uma é preposição? Não. Portanto, objeto direto. Tá completando aqui, ó. E agora? Contou algo a alguém, certo? A quem? A menina, ó. Foi para quem contou. O que é essa crase aqui? A preposição e o artigo. Portanto, objeto indireto. E o sobre mim, professora? Eu achei que era o sobre mim aqui, o complemento indireto. Afinal de contas, ó, eu tenho a preposição a ali antes de a menina e sobre ali junto com o mim, né? Não, mas esse daqui é um adjunto adverbial de assunto. Credo, adjunto adverbial de assunto. Existe isso? Existe. Adjunto adverbial de assunto. Então, o objeto indireto, a menina com crase, o objeto direto, uma fofoca. Percebeu? Então, é um verbo, é o chamado verbo que. Ele pode ser classificado assim, ó, verbo transitivo direto e indireto, ou também chamado de verbo bitransitivo. Combinado? Chamado de verbo bitransitivo também. Deixa eu abrir aqui para você tirar o seu print, ok? Agora, a gente falou dessas transitividades, só que existe uma outra categoria de verbo que vai fugir um pouquinho desse sentido de transitividade, que apresenta características muito particulares, muito específicas. Vamos colocar aqui, ó. Isso, é o verbo de ligação. Vamos abrir para você. Verbo de ligação. O que eu vou ter como verbo de ligação? Vamos colocar algumas informações aqui importantes dele. Primeiro, um verbo de ligação, o nome já diz, se ele é de ligação, ele vai unir o quê? O sujeito ao predicativo. O verbo de ligação, ele faz isso. O predicativo, vou até colocar de outra cor aqui, ó. O predicativo é um elemento que é obrigatório para esse verbo. Obrigatório, porque se ele existe é para fazer essa ligação. E o predicativo, ele é um elemento que também pode ser visto como variável, tá? Não é fixo, não é rígido, ele não é um advérbio. Vou pegar o preto. O que mais? Se é um verbo de ligação, assim como o primeiro verbo intransitivo, ele não tem objeto. Tanto objeto direto e objeto indireto. Ele não tem nenhum tipo de objeto. Não tem nenhum tipo de objeto. Tá subindo aí, mas tá tudo certo. E ele admite o quê? Ele admite, melhor, né? Aceita, porque a pergunta era admite. Aceita adjunto adverbial. Ah, não vai colocar e ou predicativo? Não, o predicativo tá ali em cima, gente. Isso é marca registrada, tá aqui, ó. É uma obrigatoriedade. Não é simplesmente aceitar, é ser obrigado a apresentar ali a estrutura com um predicativo, tá? Então, vamos colocar aqui exemplos. Maria permaneceu calma durante a entrevista. Maria permaneceu calma durante a entrevista. Ou, o país se tornou... Nossa, ficou muito ruim. Se tornou uma nação rica em, deixa eu ver, 20 anos. É tempo pra caramba, né? Não tô nem falando de Brasil, isso aqui tô falando de qualquer outro lugar. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Abre pra mim.
Pega a tinta vermelha. Olha lá. Quem é a pergunta? Permaneceu calma durante a entrevista? Maria. Maria é quem? É o meu sujeito, tá ali. Maria permaneceu. 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 O que eu vou ter aqui de verbo de ligação? É agora que a gente vai entrar numa... Vou até colocar uma... Não vai caber aqui. Mas eu vou colocar aqui. Vou até colocar um adendo. Verbo de ligação é aquele esvaziado de sentido. O verbo de ligação é aquele que o sujeito não pratica a ação do verbo. Ele está ali simplesmente para fazer o quê? A ponte. É isso que o verbo de ligação faz. Ele pode ser retirado da estrutura que nem vai fazer falta para o sentido. Por exemplo, Maria calma durante a entrevista. Ou então, o país se tornou, aqui teria que ser, né? O país, uma nação rica nos últimos 20 anos. Então, veja que eu posso retirar os verbos que você vai continuar a entender a mensagem que eu quero passar. Porque o verbo ele é o menos importante aqui. O verbo de ligação, ele é ponte. Pode até anotar. Ele é ponte entre termos. Ele só faz essa ligação. Quem são esses verbos? Existem alguns que se repetem mais? Existem. Vamos colocar aqui, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, opa, continuar, ficar, andar no sentido de andar cansado, por exemplo, andar. A gente tem outros, não vou precisar colocar todos aqui. Mas esses são os que aparecem mais. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar. Eu tenho esses que aparecem com mais frequência. Mas eu tenho tantos outros, tá? Agora, permaneceu. Veja, tá aqui, ó. Permanecer, tá aqui. Permaneceu, permaneceu, ó como faz a ponte. Ó, Maria permaneceu calma. Percebeu? Que ele só faz essa ponte, ele é um verbo de ligação. E calma é um atributo. É uma qualidade da Maria, que tá onde? Lá no predicado. Portanto, é o meu predicativo do sujeito. Ó, regra básica. Se você tem verbo de ligação, obrigatoriamente você tem predicativo do sujeito. Só que nem sempre quando você tem predicativo do sujeito, você tem verbo de ligação, tá? Nem sempre isso acontece. Às vezes você tem um verbo transitivo direto, um verbo intransitivo com um objeto, e esse objeto tem uma predicação, e ele não tem nada a ver com o verbo de ligação, tá? Então, o verbo de ligação, quando ele aparece, ele vai querer um predicativo. O predicativo, ele é termo vendido, sabe? Ele tá com uma galera. O verbo de ligação é fiel, ele só fica com predicativo. Aqui apareceu. Olha no caso de baixo. O país se tornou uma nação rica em 20 anos. Se tornou, ó. Quem se tornou? O Brasil, ou melhor, né? O país é o meu sujeito. Se tornou uma ração, ó, uma nação rica. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Brasil, o país, uma nação rica. Esse é o meu predicativo do sujeito. E se tornou aqui é verbo de ligação. Ele está fazendo essa ligação aqui. Então, são coisas que são um pouco diferentes. Preste atenção a essas relações de sentido. São elas que vão estabelecer, vão fazer com que você perceba quando você está diante de uma estrutura, quando você está diante de outra. Deixa eu abrir, né? Para você enxergar bem. Quando você está diante de uma, quando você está diante de outra. Beleza? Então, cuidado. Verbo de ligação é uma relação completamente diferente daquelas relações que a gente tratou até agora. Bem diferente, né? Bem diferente. Aí você está perguntando assim, Sorá, e aqui, esse ser que está colocado aqui, ele faz parte do verbo, tá? É o verbo tornar-se, como está colocado ali. Agora, vamos dar uma analisada em transitividade, se você está ligado nisso daí, nesse negócio de transitividade, se você sabe de fato o que é. Ó, vou colocar aqui um exemplo para você.
Vamos pegar aqui, abre a tela aí para mim. Já era 1h, João chamou o filho de preguiçoso. Eita! Vamos achar os verbos? Era e chamou. O que eu vou ter nessa situação aqui? Vamos no primeiro caso. Já era 1h. Você vai falar, ó, vai olhar para mim. Já era 1h. Quem é o verbo desse era? Você vai falar, o amanhã, o tempo. Veja que é passagem de tempo. Não tenho aqui um sujeito. E dá para ser assim sem sujeito? Dá, não tem sujeito. Verbo impessoal, se refere a fenômeno da natureza, algumas estruturas lá. Não tem. Já era 1h. Tá. Se não é verbo de ação ou de ligação, ele vai ser o quê? Ó, presta atenção comigo. A gente só vai ter duas possibilidades. Verbo de ação ou verbo de ligação. O verbo de ação tá aqui, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Existem todas essas possibilidades. Para o verbo de ligação, é só aquela. Se ele não é um verbo de ligação, ele só pode ser uma dessas categorias aqui. 1h, o era é o verbo ser. Já sei que não vai ter o quê? Transitividade, ó. Já era 1h, perceba aqui, eu vou ter aqui a ideia de tempo. 1h é o meu tempo. Se eu só tenho tempo aqui e o verbo, esse verbo é o quê, gente? Intransitivo. Esse verbo é intransitivo. Não transita? Não. A única ideia que eu tenho colocado aqui é a ideia de tempo. Verbo intransitivo. Ideia de tempo. Percebeu? Olha como muda um pouco. Vamos abrir aí. Olha como muda um pouco quando a gente tem embaixo. Ali eu já tenho um cara, ali eu já tenho um sujeito, ali já está diferente. Olha lá. João chamou o filho de preguiçoso. Quem chamou o filho de preguiçoso? João. Vou pegar outra cor. Quem? João. Sujeito. Chamou alguém? Chamou o filho. Então, esse o filho aqui completa o nosso verbo? Completa o nosso verbo? Completa, é verbo transitivo e é direto, né? Porque esse aqui é objeto direto. Professora, e o de preguiçoso? Quem é? Abre para mim aqui, ó. Quem é preguiçoso? É o João ou é o filho? É o filho. É um atributo? É um atributo. Um predicativo, ele pode ser introduzido por preposição? Estou aqui te provando que pode. Então, eu tenho um predicativo do objeto. Pode o verbo transitivo direto? Tá com predicativo também? Claro que pode, Brasil. Claro que pode. Então, eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto e verbo intransitivo. As duas situações. As duas situações. Beleza? Eu tenho que analisar com calma. Não vai fazer tudo correndo não de qualquer jeito. Porque eu trouxe questões um pouquinho mais elaboradas. Dá uma olhadinha aqui no próximo grupo. Vamos abrir aí, ó. Dinheiro para todos nunca haverá. Restou foguete e balões para o próximo ano. Eita, que essa aqui é boa, hein? Essa daqui é muito boa. Ela não é boa, ela é muito boa. Vamos pegar aqui a nossa caneta vermelha de novo. Haverá é o meu primeiro verbo. Restou aqui é o meu segundo verbo. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dinheiro para todos nunca haverá. Vou mudar a cor da caneta, pegar a caneta azul. Dinheiro para todos nunca haverá. A pergunta que eu faço para o verbo, né? Quem nunca haverá? Dinheiro, você vai falar. Professora, mas esse haverá aqui, ó, é no sentido do quê? Existir. Portanto, o que é que ele não tem? Ele não tem sujeito. Não tem sujeito. Isso fica claro, ele não tem sujeito. Mas mesmo não tendo sujeito, ele pode ter complemento? Pode. Haverá, haverá, nunca haverá, nunca haverá, nunca haverá, nunca haverá algo? Não, nunca haverá o quê? Dinheiro. É o nosso complemento. É o nosso objeto direto.
Para todos, o nunca dá ideia de tempo e o para todos de restrição, tá? São tudo, aqui é um advérbio e ali é uma locução adverbial. Mas eu quero que você perceba que mesmo que o verbo não tenha sujeito, ele continua a preservar a ideia de transitividade, beleza? Olha lá. Restou foguete e balões para o próximo ano. Restou, restou, restou. Aquilo que resta? Resta. É verbo intransitivo. Foguete e balões. É aquilo que restou. É o meu o quê? É o meu sujeito, ó. Foguete e balões restou para o próximo ano. Só que, nesse caso, o verbo está no singular porque ele está concordando com o mais próximo. Se ele tivesse colocado depois aqui, ó, ele teria que estar como? Restaram, teria que estar no plural. Mas não é o que acontece. Eu tenho sujeito composto pós-posto ao verbo. Isso aqui é uma regra de concordância. E aí ele concorda com o mais próximo. Mas percebe que ele não tem nenhum tipo de necessidade ali, nenhuma transitividade necessária. Para o próximo ano, eu tenho aqui a ideia de tempo. Ideia de tempo. Então, o verbo intransitivo, opa, e aqui eu não coloquei, né? Verbo transitivo direto, mas aqui está o objeto, ó. Então, você já sabe que aí também temos o objeto. Ok? É isso aí, ó. Esse tipo de análise é importante com essas estruturas diferentes para você entender quais são as relações de transitividade do verbo, porque a gente vai ter inúmeras situações, inúmeras questões que a banca te questiona sobre transitividade. E aí você precisa estar ligado, ligeiro para entender essa transitividade. Opa, deixa eu ver aqui, em contexto diferente. Não vai ser sempre bonitinho, sujeito, verbo, complemento, tudo na ordenzinha filé. Não, vai ter um negócio bagunçado. Por isso é que tem que ficar ligado, por isso é que tem que ficar atento, tá? Claro que não acabou. Vamos trabalhar com exercício direto agora. Ver como que a banca vai cobrar isso em exercício, ok? Vamos continuar.